Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço do tamanho de Lambeau Field, Pistola chegando para mais um vídeo e hoje, conforme prometido, vamos dar sequência à análise das unidades do Green Bay Packers para a temporada de 2022, mas hoje eu não vou falar de uma unidade em si, hoje eu vou falar de uma pessoa, especificamente, que comanda todo esse time, que nos traz muitas alegrias, algumas decepções, mas sem ele ali a gente sabe que a coisa não funcionaria da forma que a gente está acostumado a ver nos últimos 17 anos, tá certo? Estou falando simplesmente de Aaron Rodgers. Vamos falar do nosso MVP, tetra MVP, o que a gente pode esperar dele para essa temporada. Vamos fazer uma pequena retrospectiva do que foi Aaron Rodgers na temporada passada, e nesse período de off-season, e o que a gente vai projetar, para ele nessa temporada, o que ele pode nos trazer aí de vitórias, de conquistas, de recordes, e claro, o que a gente quer, obviamente, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, vocês trocariam uma nova conquista de MVP dele por um Super Bowl, é óbvio que nós preferiríamos, um Super Bowl, o segundo anel dele, Então vamos lá, meu povo. O que esperar do nosso Arão? Bom, como vocês se lembram, infelizmente, temporada passada terminou de forma melancólica, mais uma vez, com uma frustração enorme, uma derrota na pós-temporada outra vez para São Francisco 49ers, mais uma temporada em que o Packers foi seed one, a melhor equipe da NFC, apontada aí como um Super Bowl contender mais uma vez, chegou com um extremo favoritismo e logo de cara no confronto divisional, jogando em Lambeau Field, foi derrotado pelo São Francisco 49ers, uma partida decepcionante, de modo geral, assim, fazendo, claro, algumas ressalvas à nossa defesa, mas o ataque não produziu absolutamente nada, nosso special teams foi um fracasso, conforme já vinha sendo ao longo da temporada, e muito desse desempenho fraco ofensivo passou também por mais uma atuação decepcionante do Aaron Rodgers, que muitos vão dizer que é pipoqueiro, que é farofeiro, que chega na hora H, brocha, pipoca, durante a temporada regular, season, faz uma temporada brilhante, com números brilhantes, o Packers faz a melhor campanha da NFC, mas quando chega na hora do vamos ver, nos playoffs, ele espalha farofa e quando ele vai mal, o resto do time acaba indo mal também. Não deixa de ser um tanto verdade, mas é lógico, ele é parte dessa engrenagem, Ele não consegue, embora já tenha conseguido algumas vezes, mas nem sempre ele consegue ganhar um jogo sozinho e também não vai ser sempre que ele vai perder um jogo sozinho, por culpa única e exclusiva dele. Mas, como disse, como ele é parte dessa engrenagem, ele foi muito mal naquela partida, assim como ele foi mal nos playoffs anteriores também, em que o Packers acabou sendo eliminado. Então, de fato, não é mentira quando se diz que quando o Rodgers está mal, muito provavelmente o time sente que ele não está bem na partida e acaba não correspondendo também. E por conta disso o Packers acaba ficando mais próximo das derrotas. Foi assim então nesses últimos playoffs e nesse específico a decepção foi muito grande porque era uma partida em casa, o Packers poderia decidir as vagas nesses playoffs até o Super Bowl em casa, por ter sido a melhor campanha, mas esse fator casa não foi suficiente. E aí, após essa derrota, o Rodgers dá mais uma daquelas entrevistas que permitem diversas interpretações, bastante desanimado, colocando em xeque a sua continuidade ou não na liga, se iria se aposentar, se iria continuar em Green Bay ou não. E aí foi um início de off-season, ali logo, aquele mês de fevereiro, pós-Super Bowl, de muitas especulações, já estavam colocando o Rodgers como eventualmente aposentado, ou indo para o Denver Broncos, ou indo para o Las Vegas Raiders, até para os Pittsburgh Steelers foi em certos momentos especulado, porque sempre que o Rodgers sai de uma derrota muito marcante em playoffs, já se começa automaticamente, o pessoal lá dos Estados Unidos a especular ele em diversos lugares, como se ele já tivesse de saco cheio de Green Bay. Acontece que, para nossa sorte,
A novela Aaron Rodgers nessa off-season foi muito curta e logo no início de março, para nossa alegria, já foi anunciada a sua renovação, que foi um balde de água fria nos rivais, ou nos torcedores de times que acreditavam que poderiam contar com ele para essa temporada. Uma mega renovação, o Packers fez um puta esforço para renovar com ele por 4 temporadas, e o Rodgers se tornou agora novamente o quarterback mais bem pago da liga, né? Ganhando uma fortuna novamente, e isso nos tranquilizou de certa forma, né? Sendo um indicativo de que o Packers realmente manteria aquele famoso all-in, né? E que conta com Aaron Rodgers ainda, quer dar a ele a oportunidade de conquistar pelo menos mais um anel por Green Bay, né? E o Jordan Love que espere mais um pouquinho, né? Que continue aí assistindo o Rodgers jogar, continue aí amadurecendo, porque ele vai ter que amargar o banco mais um pouco, né? Enfim, então a gente ficou muito feliz com essa renovação, e ele acabou não permitindo, né, que essas especulações pudessem atrapalhar esse período de renovações que ele estava tendo com o Green Bay Packers. Então, logo essa novela acabou. Diferentemente do ano passado, né, onde ele se apresentou somente horas antes do training camp, que ninguém sabia o que seria o destino do Aaron Rodgers, se seria aposentadoria, se seria trocado ou não. O draft do ano passado também foi uma loucura, achando que rolaria uma troca envolvendo Denver, envolvendo Las Vegas, pelo Aaron Rodgers, não aconteceu. E então, por conta disso, nessa temporada o draft também não teve esse conteúdo do Aaron Rodgers, nem sequer foi falado, porque ele já tinha renovado o contrato. E naquela altura também Denver já tinha acertado com o Russell Wilson, né? O Las Vegas Raiders vai continuar com o Derek Carr novamente. E aí o Pittsburgh Steelers também trouxe o grandioso Mitchell Trubisky, aí draftou também o Kenny Pickett. Então tá todo mundo resolvido de quarterbacks, né? E o Rodgers, diferentemente também do ano passado, apareceu já para treinar, já apareceu nos minicamps, né, obrigatórios, só não foi para os outros, né, porque a presença ali facultativa, mas nos minicamps ele já deu suas caras, então já está trabalhando aí praticamente agora desde junho, então vai chegar aí com tudo para mais uma temporada, né? E em termos de relacionamento, né, questão interna, que sempre se batia muito nessa tecla, como que estava o relacionamento do Aaron Rodgers, né, com o Matt LaFleur, e principalmente com o nosso General Manager Brian Gutekunst, eu aviso vocês que relacionamento entre Aaron Rodgers, Matt LaFleur e Brian Gutekunst é o melhor possível. Ele vive numa verdadeira lua de mel com Brian Gutekunst. Se houve em algum momento, e houve de fato, alguma desavença, alguns conflitos de interesses, de ideias, já está tudo superado, né? Já são águas passadas. Hoje você vê em fotos, nos treinamentos, o Rodgers e o Brian abraçados, dando risada, enfim. A questão foi simplesmente dar mais autonomia para Aaron Rodgers, para colaborar nas escolhas de quem sai, de quem chega, de quem fica, de quem renova, coisas que ele cobrava há muitos anos ter essa participação, e a diretoria dos Packers não permitia isso, né? Então foi dado, digamos, um certo poder a mais para o Aaron Rodgers, e isso agradou ele, né? E isso também não custou caro para a diretoria de Green Bay, né? É simplesmente o fato de você ouvir, né, o maior ídolo do clube atualmente, né? E ele provar que tem voz também, que ele não atua, né, somente ali dentro de campo, que ele pode colaborar também fora de campo. Então, essa maior autonomia, essa maior participação dada a Aaron Rodgers fez com que essa relação entre ele e a diretoria, né, se tornasse cada vez mais assim aceitável, tolerável e de paz, né? Mas que houve realmente momentos de desavenças, sem dúvida ocorreram, né, até o ano passado inclusive, mas depois foram aparando as arestas, e com essa maior liberdade que ele foi tendo, a relação hoje caminha muito bem, obrigado, né? A gente não vê nada aí que possa apontar ainda que haja ainda algumas diferenças entre ele e a diretoria, né? Entre ele e o LaFleur também, né? A relação é excepcional, nunca tiveram problemas, são dois caras que se entenderam muito bem, né? Cada um sabendo dentro dos
dos seus limites de competência, um ajudando o outro muito bem. Então, isso é uma coisa que não vai interferir na temporada de Green Bay essa temporada, fiquem cientes disso, porque o ambiente interno é ótimo, ótimo, do Rodgers com a direção, do Rodgers com head coach, do Rodgers com seus companheiros de equipe, então isso certamente não vai interferir em qualquer resultado eventualmente negativo que ocorra na nossa temporada. Tá? Se ocorrer algum resultado negativo, vai ser exclusivamente dentro de campo. Tá? Que mais? Em relação à saída do Davante Adams, né, o Rodgers até disse recentemente de que ele acreditava que o Adams permaneceria, que a renovação dele lá em março passou pelo fato de que, né, havia garantia, em termos, entre aspas, de que o Davante Adams ficaria no Green Bay Packers, mas acabou não acontecendo, então ele perdeu seu principal alvo. É claro que o Rodgers não precisa mais provar nada para ninguém da sua capacidade, da sua qualidade indiscutível, de que é um dos maiores jogadores da história, não só dos Packers, como da NFL. Mas esse ano ele vai ter que se provar, talvez até para si mesmo, que aquela Davante dependência não vai existir mais. Né? É claro que, com base em alguns números, é possível ver que em jogos que o Rodgers jogou sem o Davante Adams, ele produziu até melhor. Ou foi tão bem quanto quando ele jogava com o Davante Adams à sua disposição. Né? E isso vai ser fundamental, ele provar que pode produzir igual ou até mais do que ele produziu nas últimas temporadas, mesmo sem o Davante Adams. É claro que isso envolve também um processo de adaptação, de entrosamento com os novos atletas. Agora ele ganhou praticamente 3 novos recebedores via draft. Tem aí o Sammy Watkins, que chegou, já é mais experiente, mas também digamos assim, novato no elenco, né? Mas é mais experiente. Ele vai ter agora que acionar muito mais o Allen Lazard, que deve assumir essa posição de wide receiver 1, né? Randall Cobb deve assumir um protagonismo maior, né? Mas esses dois já têm uma sintonia aí de muitos anos. Então vai depender muito agora do alinhamento dele com o Christian Watson, com o Romeo Doubs, enfim, para que ele possa produzir igual ou até mais do que ele produziu nas últimas temporadas. Mas eu acredito muito que ele vai, né, ter números tão brilhantes quanto, vai espantar essa Davante dependência, porque, como falei, se pegar, né, jogos de outras temporadas, quando a gente não contou com o Davante, ele foi muito bem também, né? Inclusive em jogos de pós-temporada. Então, é algo que ele vai ter que lidar, e acho que ele está lidando muito bem, acho que ele está bem consciente, bem conformado com a saída do Davante Adams. Nem por isso ele brigou com a diretoria, nem por isso ele falou que ia embora, que ia pedir para ser trocado, se aposentar depois da saída do Davante Adams, porque a vida continua, né? Existe vida após Davante Adams, né? Com todo respeito, mas o Packers, a instituição, é muito maior que o Davante Adams, e quem chegou, né, a gente espera que ele faça um bom trabalho de reposição do Davante Adams. Sabemos que não vai ser uma reposição à altura num primeiro momento, mas eu acho que o Rodgers tem arma suficiente para continuar fazendo o seu excelente trabalho, e acho que ele está até motivado com isso, né? De poder colaborar, de poder ajudar, de poder ensinar esses calouros que estão chegando aí, né? De formar um novo ataque agora, né? Que foi reconstruído após a saída do Adams, né? Então, armas ele tem para isso, sabe se utilizar muito bem, e acho que ele vai se provar mais uma vez extremamente capaz e vai superar essa adversidade aí de não ter mais aquele alvo de confiança que ele olhava e mandava a bola e nem precisava conferir se chegaria, porque com certeza chegaria e teria uma belíssima recepção. Mas então, galera, para resumir é isso. Eu acredito que o Aaron Rodgers vem forte mais uma temporada. Como disse, a sintonia está muito boa entre ele, diretoria, treinador, jogadores, então o clima é excelente. Na vida pessoal ele se separou da Shailene Woodley, né? Já disse que já está engatado com uma nova namorada, diz que agora é bruxa, né? Ela diz que é ligada a essas coisas medicinais, coisas esotéricas, e o Rodgers, vocês sabem que é tudo cheio dessas ondas, de coisas místicas, esotéricas, extraterrestres, chás estranhos, aí, tratamentos alternativos para isso, para aquilo, é completamente maluco fora de campo, todo mundo sabe. Então agora parece que ele se encontrou então num relacionamento como uma bruxa. E se for o caso, a gente vai ganhar mais um Super Bowl com bruxaria mesmo, se ela fizer um bom trabalho aí.
um bom trabalho para a gente ganhar esse Super Bowl. Não tem problema nenhum se for bruxo ou não. E é importante que ele esteja feliz também, né, fora de campo, porque isso também reflete no desempenho dele dentro de campo. Então, eu acredito que ele possa sim ir para mais uma temporada de MVP, mas ele vai ter que se sintonizar, se alinhar, né, se entrosar rápido com a nova garotada, com o novo grupo de recebedores dele, e acho que ele vai ter criatividade e capacidade suficiente para fazer esse pessoal produzir em larga escala, porque quem tem o Aaron Rodgers ali por trás para poder abastecer está muito bem representado. Então eu confio muito que ele possa fazer mais uma grande temporada, nos conduzir novamente aos playoffs, e aí é aquela outra história, né? Será que vai acabar a maldição dos playoffs? Será que o Aaron Rodgers finalmente e Green Bay vão engatar realmente uma postura vencedora nos playoffs, de crescer na hora certa? É isso que a gente precisa ver se vai acontecer essa temporada ou não. Mas ele vai ter pelo menos mais umas 2, 3 temporadas para tentar isso. E se ele não conseguir, a cada nova temporada renova aquela história. Será que fica, será que não fica? Mas vamos confiar que dessa temporada o Super Bowl sai se Deus quiser. Tá bom, galera? Semana que vem volto com mais vídeos no canal. Grande abraço a todos. Go Pack Go!